enquanto mulher, cisgênera, bissexual. Fui tentar me legitimar dentro dessa sociedade padronizada, escrota. Escrota não, porque escrota é um órgão. Péssima, essa sociedade péssima. Eu me relacionei com homens e eu tive um relacionamento abusivo. E justamente por ser forçado a se casar, meu pai tratava a família assim com muita agressividade. Então ele trabalhava numa empresa de mineração e viajava muito, passava às vezes meses fora de casa. A gente então frequentava a igreja, ia às aulas e só. Não podia sair, ele deixava tudo comprado. A gente vivia assim bem em cárcere privado mesmo. Desde o primeiro ano, ele já começou a ser um homem, mostrou um homem agressivo, violento. Ele começou a me proibir de falar com meus parentes. Ele começou a proibir de eu atender telefone. Fisicamente, ele me agrediu uma vez. Mas assim, foi terrível, né? Foi o acontecimento que mais me marcou mesmo, porque foi ao acordar. Eu acordei, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, eu fui estrupada por uma pessoa da família, a qual, para mim, eu sofri muito com essa situação, porque eu não queria que tirasse a minha infância. E aí, radicalmente, eles tiraram. E fui ajudar minha mãe a preparar o café. Então, naquela época, a gente tinha aquela mortadela que vinha de forma comprida, né? E eu fui tentar cortar para ela e cortei torto, uma criança de 8 anos, né? E quando ele viu que eu tinha cortado torto, ele já veio para cima de mim e começou a me bater. Cortou minha perna, teve vários cortes. No momento, eu lembro que eu até urinei de desespero mesmo. E eu mexia também com o cabelo em casa. E ele começou, quando eu chegava minhas clientes, ele começava a gritar, falar palavrões. Eu sempre tive medo, desde criança, de pessoas gritando, de pessoas xingando. Então, quando eu tinha que enfrentar e me posicionar no trabalho, quando um gerente, um gestor gritava, se impôs, né, era firme, eu não sabia o que fazer, eu tremia. É muito mais difícil quando você não se aceita, entender que a sociedade te aceite. Né? E isso era um problema muito grave para mim, porque eu lidava com isso com uma dimensão muito maior do que ela é de fato. Tem gente que lida com excesso de peso muito bem, mas eu não lidava com isso muito bem. Aos meus 35 anos de idade, para uma surpresa, eu tive um incômodo na mama direita. Então fui ao médico fazer os exames, sem pretensão nenhuma, achando que estava tudo ok, porque estava dolorido e já haviam me dito que câncer a gente não sentia dor, né? E logo no exame, no meio do exame, eu, curiosa, fui perguntar ao médico, né, antecipando o diagnóstico, se ele tinha visto alguma coisa diferente, né, que poderia não ser bom. E ele falou que sim, que existia um nódulo que estava irregular e que existiria uma grande possibilidade de ser um tumor. Saí de lá um pouco angustiada, chorei, fiquei apreensiva, esperando o resultado, né? E quando chegou, realmente era um tumor maligno. Passei há alguns anos atrás uma situação bastante difícil, eu tive um descolamento de retina. E nesse meio do caminho eu também precisava colocar próteses no quadril, em função de um desgaste. E o que aconteceu? Quando eu fiz essa cirurgia, né, do quadril, no dia que eu saí do hospital, a minha retina descolou novamente. Eu comecei a sentir alguns sintomas, como insônia, irritabilidade, falta de apetite. E aí fui seguindo com fortes dores de cabeça.
E ao decorrer dos meses, eu fui saindo totalmente fora da minha forma normal de ser. Foi um período muito difícil. Eu já tinha 2 filhos que moravam comigo e o meu agressor, eu fiquei grávida desse agressor. E eu tinha 2 filhos do meu primeiro casamento e já estava grávida dele. E aí, assim, na época, não tinha essa rede que tem agora de enfrentamento à violência. Então, assim, foram 13 boletins de ocorrência, muitas cicatrizes, dente quebrado, roubando as coisas da minha casa, batendo nos meus filhos. Aí, quando foi em 2007, chegou assim a um ponto que não tinha mais como eu me defender dele, porque ele ficava na rua com um pedaço de ferro, falando que ia acabar comigo, ia destruir o meu rosto e tudo. Então, eu tive que largar tudo aqui em Belo Horizonte. E aí, numa das agressões que ele fez comigo, me empurrou, eu fui para a casa da minha mãe. E ele foi atrás de mim na casa da minha mãe, ameaçou de pôr fogo na casa dela e eu voltei. Peguei os meus filhos, aí eu já tinha ganhado a minha menina, peguei os meus filhos e fui morar numa comunidade em Contagem. Há 10 anos atrás, foi o nascimento do meu filho João Pedro. O João Pedro nasceu e ele nasceu com deficiência. Quando ele nasceu, eu não sabia que ele era uma pessoa com deficiência, porque ele nasceu com dificuldade, mas ele estava bem, não tinha nenhuma deficiência visível. E aí eu achei que era uma criança normal, mas no outro dia ele teve uma crise convulsiva e eu descobri que ele era chamava paralisia cerebral e que ele teria várias dificuldades na vida. Eu tive que me recuperar de 2 cirurgias bastante complicadas, né, ao mesmo tempo. O descolamento de retina, ele tem uma recuperação bastante cruel, porque a gente tem que ficar de cabeça para baixo, olhando para baixo, assim. E eu fiquei 12 dias, multiplicando isso por 12, vamos ver, são muitos dias, acho que são mais de 140 dias. Então, de vez em quando, eu brinco que os meus neurônios nunca mais voltaram para o lugar. E eu comecei a ter perda de memória, eu comecei a sentir os pânicos de não conseguir ficar em lugares abafados, em lugares com mais pessoas. Eu comecei a criar conflito com as pessoas que me rodeavam, família, amigos, relacionamento. E com pouco eu me vi sem quase ninguém. E um rompimento amoroso, no qual me levou a uma depressão profunda, e no qual, quimicamente, meu corpo ficou muito triste. E eu não via luz em outras formas. E aí eu já era um pouco gordinha e engordei muito. E as coisas foram piorando. As síndromes de pânico foram piorando. Eu cheguei a perder quase 10 quilos. Em função disso, eu fiquei desempregada. Eu fui demitida. Eu estava terminando um curso de psicologia. Eu não tinha bolsa, não tinha nada. E, de repente, eu não tinha dinheiro para terminar de pagar, né? E aí eu engordei demais em decorrência de uma depressão. E nesse meio tempo eu comecei a receber algum auxílio de pessoas me alertando que eu poderia estar no início de um processo depressivo. E aí eu negligenciei, disse que não estava nada diferente comigo, que era só mesmo uma fase que eu estava passando devido à perda de um grande emprego que eu tinha. Foram anos de, sofrendo agressões verbais, ameaças, vendo a minha mãe passar por isso, porque a minha mãe não podia trabalhar, não podia fazer nada, ela vivia ali como se fosse uma escrava mesmo. E dentro dessas limitações do meu filho, eu comecei a conhecer um outro mundo.
eu comecei a conhecer o mundo das pessoas com deficiência. E aí eu conheci também a importância daquela pessoa que é cuidadora. Quem cuida da pessoa com deficiência automaticamente perde o nome, automaticamente perde a profissão, perde o lazer. E aí eu, que chamo Adriane, já não chamo mais Adriane, mas a mãe do João, a mãezinha. E isso me fez pensar como que uma pessoa pode viver a vida inteira e dentro da ciência, dentro de tudo, meu filho não tem nenhuma doença que vai fazer que ele morra, para mim poder começar a viver de novo. Ele vai viver 50 anos e eu vou estar carregando ele com 50 anos também. E sendo a mãezinha, e como vai ser a minha vida sem ter realização nenhuma, só nada, só empurra a cadeira. Dentro dessa busca dessa legitimação, apesar de nunca esconder a minha orientação, apesar de sempre dizer que eu era uma mulher bissexual, que eu sou uma mulher bissexual, me foi tirado esse direito de falar sobre isso dentro desse relacionamento. E aí, hoje isso pra mim é muito caro, porque hoje eu estou casada com uma mulher, sou muito feliz com ela. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a ver o meu relacionamento indo por água abaixo. Eu não tinha mais libido sexual nenhum. Eu não tinha desejo em viver nada de prazer da vida. E é um relacionamento sadio, saudável, potente e que me faz bem, muito diferente desse outro relacionamento. E que passou pelo viés da agressão física, da agressão verbal, passou pelo lugar da ameaça armada, porque o meu ex-namorado, ele é policial. Como eu sou muito baixinha, eu tenho 1,52 m, eu fui para 86 quilos. E para mim é muita diferença. Eu já não tinha apetite, comecei a emagrecer. E aí eu, de repente, me afastei de todo mundo. E aí, quando eu procurei ajuda... Quando algo me dói muito, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade, sim, de lidar com a dor. Só que a dor me move, né? Tudo que me incomoda, eu sempre busquei uma solução. Ou eu vou no médico, ou procuro um remédio, ou vou buscar uma terapia e tudo mais. Mas até então eu não aceitava as terapias, que eu achava que o problema não era emocional. Aí foi marcada a cirurgia, fizemos a cirurgia só de um quadrante e aí começou o tratamento, químio e rádio. É um processo bem delicado, com vários sintomas, mas eu tive outras intercorrências que estavam dentro de 1% e eu caí nesse 1%. Eu tive parestesia. A parestesia é uma sensibilidade nas extremidades do corpo. Então, atingiu mais nos pés e nas mãos. E essa sensibilidade nos meus pés impediu que eu andasse. Então, eu dava somente 2 passos e tinha que parar. E depois, logo em seguida, eu coloquei a prótese na perna direita, né? E o descolamento de retina, hoje praticamente eu não vejo mais, eu perdi essa visão. E desse olho direito, e eu nunca pensei que eu chegaria a esse ponto, sabe? De não enxergar de um olho. Eu olhei para mim e falava, por que eu tô assim? Por que foi o dia que o médico realmente me colocou à tona, né? Do que é um depressivo. Quando ele me explicou, eu comecei a entender que eu já passava por isso há muitos anos. Só que a gente tem que encontrar força para superar, cuidar do outro olho, né? Que ainda existe, que funciona bem e tocar a vida, né? Eu não ia parar minha vida por causa disso. E continuei dando minhas aulas. Bom, até que um certo dia, depois de quase um ano, eu tive uma crise de parestesia dentro de sala.
e não teve como eu esconder isso. Então, eu tive que chamar a coordenação e informar que eu estava passando mal, que alguém tinha que me substituir naquele momento. Eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, ele tinha 28. O que hoje pra mim é bastante problemático. Quando eu fiz 15 anos, eu conheci um rapaz na igreja, super atencioso. Eu sempre digo que ele foi o melhor namorado que eu já tive. E um dia nós resolvemos assim, já que a gente se gosta tanto, né, vamos nos casar. Eu tinha só 17 anos. Quando eu resolvi procurar ajuda médica, eu me deparei com uma dificuldade enorme de encontrar médicos da rede do SUS para me atender. Eu não tinha plano de saúde, eu não tinha condições de custear um tratamento particular. Estava num emprego, estava desempregada nessa época. Eu acredito que o mercado de trabalho não me absorveu de novo em função do meu excesso de peso e pelo que eu desempenhava, né, nas funções que eu desempenhava. Eu precisava de ter uma boa estética e aí fiquei desesperada. E eu tinha medo de retratar isso para minha família, porque os meus pais são evangélicos e hoje em dia a gente sabe que muitas religiões enfrentam isso como se fosse um espiritual, né? Como se a gente estivesse possuída por algum espírito ruim. Então isso também me travou um pouco de procurar ajuda em centros religiosos. E aí eu busquei uma ajuda, né? Fui na fraternidade, comecei a me espiritualizar e comecei a melhorar. Tá na hora de eu tomar um outro rumo na minha vida, se eu quero conquistar as coisas que eu quero. Porque eu coloquei parte da minha vida na mão do outro. As minhas conquistas na mão do outro. Casar, ter filhos, adquirir coisas. Eu coloquei os meus sonhos na mão do outro. E aí foi quando me tiraram o outro, tirou meu chão, tirou meus sonhos. Então começou o tratamento oral, né, que seria os 5 anos de tamoxifeno. E quando estava terminando esse tratamento oral, eu comecei a marcar outros exames para ter certeza que estava tudo ok. Eu fui ao médico porque eu estava me sentindo muito mal. Eu só queria dormir e tal e tal. Eu sabia que já tinha alguma questão emocional comigo, mas eu tinha, além da questão emocional, tinha alguma coisa na minha fisiologia que não estava legal. E no dia que eu fui, tinha marcado um cardiologista que tinha o mesmo nome do meu mastologista, eu me enganei, confundi e fui para o mastologista. E, na realidade, eu não estava com consulta marcada com o mastologista. Mas estava lá e o médico me recebeu e fomos fazer os exames. E, em um certo momento que ele palpou as minhas axilas, ele notou uma alteração. Ele ficou surpreso também na hora, resolveu fazer um ultrassom na sala e disse que ia fazer também uma punção. Aquilo me assustou. Poxa vida, já tive uma primeira vez, não estava esperando, não é possível que eu teria uma segunda vez. Porque eu, uma pessoa, uma família estruturada, uma pessoa que sempre trabalhou em grandes empresas, tem uma boa profissão, tenho saúde, grandes amigos, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência física, que poderia me acarretar a ter uma depressão. E eu tentei separar dele durante 3 vezes. Mas todas as vezes ele ia atrás de mim e me perseguia e falava que ia me matar, pôr fogo. Quando a gente tinha 1 ano e meio de relacionamento, ele terminou comigo porque eu não quis ir pra cidade dele. E aí eu fui até ele, depois de 1 mês, e me ajoelhei aos pés dele e pedi perdão, porque eu não tinha querido estar com ele. Porque, né, ele era muito importante. Quando eu estava saindo com as minhas coisas, ele me deu um chute nas costas.
E eu fiquei muito tempo com as minhas costas roxas. Aí ele voltou e falou, ainda disse, você não merece. Você não vale a pena, mas vou te dar uma chance. Como se ele fosse assim, né? O pinto de ouro do universo. E, para minha surpresa, eu tive uma segunda vez, né? Então, ficou como uma micrometástase. E aí procurei um médico e descobri que eu estava com um problema grave e que eu corria risco de sofrer um infarto em função do excesso de peso. E aí meu triglicérides foi a quase 700, o normal é 100 e poucos. Eu tive apneia, eu tive várias crises de apneia, onde eu acordava de madrugada muito sufocada e tal. A depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, ela não é enxergada como uma doença. Muitas pessoas classificam isso como frescura, né? Como a menina mimada, né? E isso foi uma coisa que eu nunca fui. Quando eu resolvi realmente afastar de muita gente tóxica, eu vi que esse tipo de pessoa que pensa dessa forma são pessoas que intoxicam a gente pelo fato delas não entenderem. E eu julgava muito essas pessoas também, isso me fazia mal. Eu melhorei emocionalmente, de energia, mas eu não estava feliz no trabalho, estava frustrada. E aí eu conheci processos de coach. E daí, para mim, nesse decorrer do tempo, foi triste. Até os meus 16 anos, quando eu fui trabalhar como menor aprendiz numa instituição. E lá eu tive um apoio emocional, tive tratamento com a psicólogo, com a fonoaudiólogo. E aí eu consegui superar essa situação do meu passado. Embora hoje eu lembro e não dói mais, mas não tem como esquecer. E quando eu falei assim, nossa, eu vou procurar um processo de coach para mudar minha performance no trabalho, para eu conquistar o que eu quero conquistar. Ok. Quando eu cheguei no processo de coach, eu falei assim, agora eu vou performar melhor no trabalho. E aí eu fiz a tal da roda da vida e eu descobri que toda a causa dos meus problemas ainda não estavam resolvidos. É na causa emocional, era na causa familiar. E aí eu comecei a pensar em como cuidar de mim, como começar a ter nome de novo e a chamar a Adriane, não a mãe do João, não aquela mulher que cuida desse neném e que cuida de uma pessoa com deficiência. E quando eu comecei a olhar isso, eu vi quantas mulheres que existiam como eu, que estavam na mesma dificuldade, que tinha perdido identidade, tinha perdido o nome, tinha perdido a importância na sociedade, a profissão. Eu comecei a me conhecer, a me posicionar, a sentir as minhas dores, que não é fácil, porque vinha dores até no corpo, né, emocional. Vinha a dor que eu queria sumir, que eu queria era jogar tudo pro alto e ir embora. Só que eu entendi, né? Não adianta você querer morar em outro lugar, mudar, se você não mudou aqui dentro. Então, quando eu já tinha passado um estágio legal, eu melhorei um pouco lá no trabalho, vi que as coisas estavam fluindo, eu estava gostando, só que ainda, eu não estava feliz. E aí eu comecei a refletir, a vida que eu levo hoje é a vida que eu quero? É a vida que eu mereço? Por que eu não posso curtir mais a vida? É isso que eu quero? Tá muito opressor para mim. E minha mãe não queria de forma alguma, porque eu era muito jovem mesmo, né? Minha irmã mais velha estudando, tentando passar no vestibular, e eu preocupada em casar aos 17 anos. Mas eu cismei que queria sair de casa, para até me ver livre dessa história, né? Então eu conversei com meu pai falou, não, tem que ver com a sua mãe. E nós fizemos um plano, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos engravidar. E eu engravidei dele. E só minha mãe e minha irmã que ficaram sabendo. Porque se meu pai ficasse sabendo, ele matava a gente, né?
Só que então, por causa disso, minha mãe foi obrigada a me deixar casar. Eu achei que estava fazendo assim a melhor escolha da minha vida. E assim, uma excelente pessoa. Me casei na igreja, né, filho de uma pessoa, de um líder de igreja. E tem um outro marco também, que foi uma viagem que a gente fez para Porto Seguro. E todos os dias da viagem eu fui agredida, todos os dias. E chegou um dia que a gente brigando dentro do quarto, ele bateu a minha cabeça no chão repetidas vezes e me enforcou. E aí ele saía andando, ele me enforcava e largava e falava assim, e ria. E ele dava risada, falava assim, nossa, você merece. E aí fui levando essa vida assim, até que todos os finais de semana eu ia parar no hospital com a minha pressão 18, 19, 20, quando uma médica, numa última vez, me falou, o que está te trazendo aqui nesse hospital? Eu falei, briga em casa com meu ex-marido. Ela falou assim, olha, você vai acabar morrendo desse jeito, com a sua pressão todo final de semana alta. E ela falou, melhor você separar. E aí nós divorciamos em 2013. E eu achei que no divórcio eu estava livre daquela violência. Quando passou assim, uns 6 meses, eu me vi numa vida muito pior do que a que eu vivia. Porque o meu marido era muito pior do que meu pai. Além dele ser, ser obsessivo também, eu acho que eu procurei alguém pior do que o meu pai. Porque ele não gostava, ele não trabalhava, eu trabalhava, sustentava ele. Ele quebrava as coisas dentro de casa e eu trabalhando ainda como professora, trabalhando. Quando eu chegava da escola, ele gritava para mim não falar, não brigar e reclamar que ele estava sem trabalho em casa. Eu pensava, eu podia ir embora, mas o meu pai também é péssimo, então eu vou continuar nisso aqui. E fiquei 5 anos. Meu filho fez 5 anos e eu estava ali com uma pessoa que arrancava as portas, jogava pela janela. Ele abria as portas dando um chute, me ameaçava, se você ver seus pais, eu vou te matar. Ele agredia meu filho. Que era muita agressão, muita. E ninguém entrava. Era grito e ninguém entrava. Chegou meus filhos ficar adolescentes, os 2 filhos meus do meu primeiro casamento. Ele pegou um facão pro meu filho, eu fui entrar na frente e saí até na rua. Quando eu voltei, eu estava até com a roupa rasgada quando eu voltei para dentro. Então, assim, eu vi que aquilo não dava mais. Se eu continuasse naquilo, eu ia acabar morrendo. E o policial, quando chamava a polícia, que chegava na porta, o policial falava, olha, dona, para levar a senhora, é só se a gente ver o sangue ou uma outra coisa pior. Eu comecei a descobrir tratamentos e clínicas sociais que não são tão divulgadas. E foi aí que eu recebi todas essas pessoas que me receberam com carinho, que me ajudaram, são pessoas que também já passaram por isso ou que já cuidaram de pessoas que também passaram por isso. E aí, o que aconteceu comigo nisso tudo? Eu consegui gradativamente a minha cura, mas com um ponto muito delicado, que foi um dia em que eu saí de uma clínica. Voltei então pro meu oncologista e falei, e agora? E ele falou que não tinha mais nada para fazer, né? Que era uma metástase, eu já tinha passado muito mal com a químio e com a rádio, e que a gente tinha que esperar, ver como que o meu corpo reagiria. E eu fiquei muito inconsolada. Eu falei assim, poxa, e agora? Né? Será que é realmente a forma correta do tratamento? Será que a minha vida vai acabar aqui? Eu vou ter que esperar realmente
o câncer dominar. E eu saí de lá muito mal comigo mesma e com o mundo. Por mais que eu estava nos tratamentos, por mais que eu estava procurando, né, essa melhora. E aí foi quando eu decidi realmente dar fim na minha vida. Eu estava caminhando na rua procurando exatamente um lugar que eu queria pular, sem prejudicar ninguém, e sumir. Aí já tinha perdido emprego, tive que me recolocar profissionalmente e não conhecia ninguém lá. E aí eu arrumei emprego, eu saía de casa 4h30 da manhã e trabalhava até meio-dia, ia em casa e pegava um outro serviço para poder dar conta, porque morava de aluguel e tudo. E a gente passava muita necessidade, porque assim, eu trabalhava em um lugar, ele ficava em casa mesmo. Meu filho, ele não ficava com meu filho, eu tinha que pagar a escola para o meu filho, contas. Esse meu ex-companheiro me achou. E aí ele ficou esperando eu sair 4h30 da manhã para poder trabalhar. E eu deixava o meu menino de 8, com de 6 e a menina de 3, em casa até 6h30, que era quando de 8 acordava e levava a menina para a casa da moça que olhava e ia os dois para a escola. Então eles ficavam sozinhos, porque eu também não tinha condição de pagar ninguém assim, e até pelo horário. E aí ele esperou eu sair para trabalhar e chamou a polícia e o conselho tutelar. Aí no meu serviço me ligaram, aí eu fui para o conselho tutelar. E chegando lá, expliquei, não tem pensão, sou eu sozinha, criando os meninos. Então, assim, já tenho 2 empregos, não tenho. E aí ele falou assim, o conselheiro virou e falou comigo, se vira, você não escolheu com quem você ia ter filho, arruma 5 empregos. E eu ainda tive que assinar abandono de incapaz. Meu filho foi fazer uma apresentação no Dia das Mães. E ele estava super empolgado. E então ele subiu no banco da igreja e nesse momento o pai dele ficou assim, possesso, bateu nele por causa disso. E eu vi aquilo, não podia fazer nada, porque diante das pessoas ele era uma excelente pessoa, né? Filho de religioso e ministro, tudo mais. Que muitas vezes as pessoas falam, ele é bom na rua. Mas em casa é outra pessoa. Eu sabia que ele ia chegar e ia brigar com a gente. E no caminho eu perguntei pro meu filho se ele confiava em mim. E ele falou que sim, que ele confiava muito em mim. Aí eu falei com ele, então não se preocupe, que eu vou resolver isso. E aí eu liguei para os meus pais e contei para eles, porque assim, eles não sabiam, né, tudo que eu estava passando. E na mesma semana, os meus pais me tiraram de casa. Eu queria levar lembranças de coisas que eu já tinha vivido, que eu já tinha feito, porque eu tinha a depressão. Pessoas que eu tinha magoado, eu comecei a passar um filme na minha cabeça e que eu não queria conviver mais tempo com isso. E realmente eu quis dar fim na minha vida. E naquele caminho que eu estava seguindo, procurando um lugar que eu pudesse pular, Deus me enviou um cadeirante. E esse cadeirante, ele caminhava na rua, na sua cadeira de roda, automática, porque ele tinha as 2 pernas atrofiadas e os 2 braços atrofiados. E mesmo assim ele ia sorrindo, ouvindo com fone de ouvido nas orelhas e cantando. Uma felicidade, exalando uma felicidade que quando eu deparei com aquilo, eu senti que foi um anjo que Deus enviou naquele momento mesmo, para eu refletir sobre a minha vida. E Deus colocou um anjo na minha vida, que foi esse médico. Ele falou comigo, Manuela, eu tenho uma alternativa para você. Você quer fazer uma cirurgia? E então nós resolvemos pedir uma segunda opinião. E aí eu falei, quero, doutor, eu quero. Então nós fizemos todos os exames. A minha cirurgia, ela foi indicada não por conta de estética, não por eu ser obesa, mórbida, mas por conta da minha saúde, que estava muito comprometida. Eu estava pré-diabética, eu tive um problema na perna que eu não conseguia muito movimentar a perna. E
Para piorar isso tudo, eu estava desempregada, sem dinheiro, tive que largar a faculdade porque eu não tinha dinheiro para dar conta de pagar as mensalidades. E aí, no final de 2016, no mês de novembro de 2016, eu fiz uma cirurgia bariátrica. E nós fomos a São Paulo, um hospital de referência, né, do tratamento. E o médico falou que eu faria um novo tratamento de quimio e rádio como se nada tivesse acontecido. E, novamente, então, passei por esse desafio. Então, hoje, apesar da idade de ter 55 anos, né, essa parte da visão eu consegui superar. Hoje eu me transformei, eu sou modelo plus size, e aí a gente vai tocando a vida. Comecei a ter um bom reconhecimento, eu comecei a ter uma valorização financeira, mas eu não podia desfrutar de nada disso. Então não fazia sentido para mim. E aí eu vi advogadas, vi médicas mesmo, que chamavam mãezinha e tinham deixado de trabalhar, de dar sua função, de ser uma pessoa. E aí eu comecei a repensar por que eu não posso viver melhor, ter tempo para tomar um café com a minha avó, curtir a minha vida, ter tempo para mim. E foi no momento que eu vi outras pessoas vivendo de formas diferentes e eu coloquei, eu quero sair desse emprego e tudo mais. E aí foi muito interessante todo esse meu processo, porque o meu problema emocional da base familiar, também eu carregava muito dentro de mim baixa estima, falta de amor próprio. A dor estava maior do estresse, de eu não conseguir mudar. Eu estava de novo, eu não estava com depressão, mas eu estava estressada. Eu tinha dinheiro, mas eu não conseguia fazer uma educação física, eu não conseguia fazer um novo curso, eu não conseguia aprender, isso estava me sugando. Então, assim, até quando isso vale a pena? Até quando eu vou deixar minha vida passar e eu sou jovem e não vou desfrutar da vida? E aí foi o momento que eu pedi para ser desligada e aí eu saí para empreender. E criei, então, uma associação, onde tem um coletivo de mulheres que se reorganizaram, que se reconstruíram como pessoas, como seres humanos. Não tem a importância de ser da deficiência do nosso filho, não tem importância a existência do nosso filho, mas a nossa existência. E às vezes as pessoas pensam assim, mas ela quer aparecer, quer ser uma pessoa mais, ela quer que o nome dela tenha destaque. Nenhum destaque. A única importância e a superação da minha vida é conseguir ser a Adriane de novo. E aí, com essa luta toda, e aí eu já tinha um ano que eu estava morando, eu comecei a conhecer a realidade dessa comunidade, que era a minha realidade. E aí resolvi lutar. E aí juntei algumas mulheres que passavam essas situações como a minha e outras tantas, porque periferia é muito tráfico, é bem complicado, e nós resolvemos nos ajudar. Então, uma olhava a filha da outra, uma arrumava emprego para outra, e assim criamos um coletivo. Quando eu me senti melhor, há alguns meses atrás, eu criei um projeto onde ele reúne mulheres, homens são convidados, sempre bem-vindos mesmo. O projeto ele reúne mais mulheres que estão passando pelos mesmos problemas que eu passei: a depressão, transtorno de ansiedade, a síndrome do pânico. Hoje eu descobri que a vida dá para ser levada com mais leveza. Hoje as pessoas falam, Bárbara, você está mais magra, você está bonita, você está mais jovem, você está brilhante, você vai nos lugares, você está radiante. E aí entendi, sabe, que o segredo é viver. Não sou super-herói, não sou melhor que ninguém, sou Adriane Cruz, uma negra, nascida em Minas Gerais, de Belo Horizonte, que quer usufruir da cidade com todo o seu potencial e que tem um potencial muito grande e posso dar coisas boas para a cidade. Mas se eu for a mulher que empurra a cadeira, não vão ver o meu potencial. Um outro dia muito tenso foi quando eu levei uma amiga minha à nossa cidade, a cidade dele, né, que também é minha. Essa amiga minha foi pra lá e a gente foi curtir junto, a gente foi pra uma festa. Curtimos essa festa até 4h30 da manhã. Ele tava bem bêbado.
E aí a gente tava indo embora, ele parou no meio da estrada, assim, saindo de uma roça, então, tudo escuro. E ele queria forçar ela a ficar com ele e comigo. E ele, muito bêbado, não aceitava o não como resposta. Ela ficou muito mal, ela começou a chorar muito, ela ficou muito nervosa. E aí ele começou a dar tiros pro alto, no meio da roça, tipo assim. Já não bastasse. Hoje eu olho e falo assim, meu Deus! Como eu deixei isso acontecer? E eu saí para poder fazer um estágio. Ele me perseguiu no ponto de ônibus com canivete. Eu fiz outro boletim de ocorrência. E um terceiro episódio que também é bem marcante foi quando a gente estava no carro dele, brigando. E aí ele me jogou do carro nessa rua, me enforcou dentro do carro, me deu vários murros, vários chutes. Infelizmente, ele continuou indo atrás de mim. E um dia ele me pegou na rua e me bateu mesmo, assim, na rua. Perto do meu filho, tentou me matar, apertou meu pescoço na rua, tentou quebrar meu braço, meu filho lá perto. As pessoas que estavam na rua que me ajudaram, me socorreram. Aí eu fui e dei queixa dele. E aí eu fui até um órgão competente, né, que é de violência. E aí onde que eles tomaram certas medidas com ele. No caso, que ele chegou a pegar a tornozeleira. E nisso ele afastou um pouco. Aí depois ele tornou a me perseguir perto do meu portão. Ele pegou a tornozeleira de novo. Só que ele, com a tornozeleira, eu ficava com o aparelho, e o aparelho apitava o dia e noite. E nisso eu não tinha paz. Ele tinha um carro que tinha um espaço atrás do freio de mão. Ele dirigindo, dando carona. E a arma dele estava atrás do freio de mão. E aí eu peguei a arma dele e apontei pra ele. Falei, então, me desafia. Fala, continua falando merda. E por ele ter uma arma, ele me ensinou a mexer na arma que ele tinha. Só que eu não destravei a arma. Até que então, eu teve uma audiência marcada, uma audiência que eu não queria ter contato com ele, ver ele, né? E que há muito que eu não via. E assim, chegou nessa audiência, eu conversei e eles conversaram comigo que eu tinha que ficar frente a frente com ele. Eu resisti um pouco, mas depois eu falei assim, não, vou ficar frente a frente. Porque durante 25 anos eu não podia falar com ele o que eu queria. Eu tinha que ficar calada. E eu com muito medo, mas também com muito ódio, cansada. E segurei a arma apontando pra ele e falei, e aí? O que você vai fazer? Eu não falava. E eu tomava remédios controlados e eu não dormia, eu não tinha paz para nada, para comer, para nada. E nessa audiência foi onde só eu falei. Eu fiquei 40 minutos falando e eu falei com ele, acabou, você não é meu dono, chega. Depois que eu dei queixa dele, que eu consegui me separar dele. Segurando e apoiando, né, a arma com o dedo aqui, assim, e o cano aqui. E ele, para se defender, ele pegou no meu pulso, porque se ele pegasse na minha mão, eu podia disparar sem querer. Ele pegou no meu pulso, o meu dedo escorregou e eu puxei o gatilho. Só que a arma estava travada. E dei o tiro. E o tiro passou a milímetros da minha perna. E aí eu lembro que o cheiro de pólvora, assim, no carro todo. Ele arrancou o carro rápido, porque tinham vários vizinhos que eram militares também. O pai dele é militar reformado. Mesmo entrando com processo, pedindo, né, a separação, porque na época tinha que fazer a separação judicial primeiro, depois o divórcio. E então ele foi na audiência e não queria divorciar. Então o juiz ele falou, olha, se os dois não querem, o consensual não pode. Você tem que esperar, sabe-se lá quantos anos para ficar livre disso. Então, mas aí como ele me agrediu, tinha testemunha, foi na rua, perto do meu filho. E eu fui e dei queixa dele, então eu consegui me divorciar dele. A gente terminou
E eu fiquei muito mal. Eu chorava muito. E aquela coisa de... Eu bebia muito e saía muito com os meus amigos. Mas eu chegava em casa e chorava muito. E fui atrás dele diversas vezes. E depois a gente ficou várias vezes. E ele continuou me agredindo até que vieram as ocupações das universidades contra a PEC 55, em 2016, em outubro. E ele fez uma viagem para Porto Seguro e ficou lá uma semana, se eu não me engano. E não me procurou. E as ocupações começaram, ele voltou para Belo Horizonte, porque ele veio morar aqui. E quando ele veio morar aqui foi o momento mais caótico, porque ele achou que eu ia casar com ele. E eu acho que até eu acreditei nisso num momento. E aí ele me ligou, falou: onde você tá? Eu não perguntei se você tá bem, né? Tá se fudendo. Onde você tá? Eu tô na universidade, né? Eu estudo, meu curso é noturno, tô na universidade. Eu tinha abandonado tudo. Eu parei de estudar, né? Aos 17 anos eu casei. E eu fiz vestibular. Tinha 5 anos que eu não estudava, mas aí eu fiz 6 meses de cursinho. Eu lembro que eu levava a apostila para o trabalho, estudava na hora do almoço e eu consegui passar. Passei em nutrição na época. O que você está fazendo aí? Então, as ocupações começaram e eu tô aqui ocupando. Ah, sua vagabunda. E começou a série de xingamentos de sempre. Assim. Você é uma vagabunda, você é uma piranha, você não vale nada, você é louca, você tá aí só pra dar pra todo mundo. Ai, ai. E aí, no final de 15 minutos de xingamentos e eu só escutando, eu falei: olha, eu não tô afim disso mais. Você vai me xingar, eu vou te xingar de volta e eu vou perder a minha razão e eu não tô afim disso. Aí ele: se você desligar o telefone, eu nunca mais te procuro. Eu falei assim: então, boa vida. E desliguei. Daquele momento eu desisti da ideia maluca. Muitos chamam de maluca. Mas eu costumo falar que é uma ideia de resistência. Porque só quem passa por depressão sabe o que é um pensamento suicida, a dor que a gente sente. A dor da depressão, ela é dor. Ela é dor. Você acorda com formigamento no corpo, você dorme com formigamento no corpo, você tem dores no peito, como se estivesse tendo um infarto praticamente. A dor, ela vem, ela dá umas fincadas por dentro. Você falta de ar, você não consegue respirar, você tem um desespero, ela te dá diarreia, ela te dá dor de cabeça e ela te dá N outros efeitos colaterais que muitas das pessoas elas não vê. E eu costumo muito dizer que a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, é o câncer da alma. Terminou esse tratamento, tem 1 ano, mas a gente fica naquela expectativa, né, de um dia retornar ou não. Mas eu nunca me entreguei, nem quero entregar. Quero estar sempre realizando meus sonhos e as conquistas. Eu não quero deixar que o câncer supere a minha vida. Eu que quero superar o câncer. E aí eu falei assim, eu tenho que sair e buscar aprender e buscar visibilidade. E aí foi onde eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos, que um foi de promotora popular e depois, em 2017, eu fiz um curso de defensora popular. E assim, para minha surpresa, eu tenho um ensino médio, favelada, né? Pobre, periférica, mãe solo, né? E para minha surpresa, nesse curso que teve, eram 114 formandas. E eu fui, assim, com pessoas que tinham estudo, doutorado, mestrado, estudado fora, e eu fui escolhida para ser oradora da turma. Então, assim, foi uma alegria, né? E uma superação mesmo. E foi o que trouxe força para o nosso coletivo.
porque aí através desses cursos a gente tem se fortalecido mais, né? Porque muitas vezes eu passava a noite na delegacia com meus 3 filhos, um no colo, um outro do lado, outro do outro, porque não tinha a medida protetiva, não tinha a Lei Maria da Penha ainda. Eu tinha que ficar ali porque eu sabia que se eu voltar, ele saía primeiro que eu da delegacia e quando voltava era pior. Cada vez era pior. Chegou por várias vezes eu ficar trancada durante uma semana dentro do quarto com meus 3 filhos por causa dele. E vizinho nenhum entrava no meio porque todo mundo tinha medo, porque ele gritava, falava alto. Então, quando fala em briga de marido e mulher, ninguém entra colher, tem que entrar sim. Todo esse sofrimento, eu me emociono, lógico, quando lembro. Mas me dá força para poder ajudar as outras mulheres, para poder estar junto, sabe? Que tem condição de a gente sair dessa situação de violência, dessa falta de oportunidade, sabe? Tem como a gente superar, sim. Era uma dor no peito que eu sentia, que parecia que eu estava com um peso nas costas. E depois dessa audiência, que só eu falei, chega, acabou, você não é meu dono. Não, eu não aguento isso mais. Parece que saiu uma coisa de dentro de mim, sabe? Parece que saiu um peso das minhas costas, que eu vi que eu podia falar. Eu passei a ver a vida com cor, eu não via cor, eu não vi o sol, sabe? Hoje eu sento no sol, eu falo, meu Deus, que coisa mais linda que é. Uma borboleta, eu ando com a minha filha para fazer caminhada, que eu tenho uma filha de 9 anos, que os outros já são casados. Então eu ando com a minha filha, vou fazer caminhada, eu vejo uma borboleta, eu falo com ela, meu Deus do céu, sabe? Deus é maravilhoso. Depois disso eu passei a poder viajar, passear, sabe? Eu passei a viver. Hoje eu tenho 32 quilos a menos do que eu pesava nessa altura e perder peso mudou a minha vida totalmente. Você assumir a responsabilidade de sua vida e você aprender outra forma de se sustentar e de viver é muito difícil, porque passa um tanto de conflito na nossa cabeça, porque a gente é animal, né? A gente foi treinado, né? Estuda, faz faculdade, você vai trabalhar no emprego. Consegui um novo emprego. E a partir daí eu comecei uma nova vida. Nesse emprego eu tinha que esconder todas as vezes que eu tinha crise de pânico. Eu tinha medo de ser rotulada novamente. E um desses momentos, desse novo emprego, do nada eu tive uma paralisação do meu lado direito do corpo. Braço e face. E naquele momento eu levantei da mesa, sem falar pra ninguém. Falei que eu só precisava dar um tempo da empresa. Naquele momento eu precisava ir ao médico, estava com muita dor de cabeça. E na minha cabeça eu achava que eu estava tendo um AVC. Mas sozinha, calada, eu saí da empresa e fui para o hospital. Eu não pude pedir ajuda às pessoas porque eu tinha medo de perder mais um emprego. E meu currículo era bem visto, né? Afinal de contas, era um currículo que eu trabalhei em várias empresas multinacionais, engenheira. A capa do currículo era muito mais importante para eles do que isso que eu via, né? A capa do meu currículo era muito mais importante para eles do que até mesmo o meu trabalho. Porque eu sempre fui uma boa profissional, mas naquele momento que eu pudesse me debilitar, eu corria o risco de perder o emprego, né? Então, por isso eu saí calada, fui para o hospital, fui medicada e fui alertada que acontece. Pessoas que estão passando por síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, elas podem sim ter partes do corpo paralisada por algumas horas, por alguns dias. Quando você vem para a vida real, você tem que viver, você tem que estar no agora, você tem que aprender a fazer um dinheiro aqui, a fazer um dinheiro ali, baixar o orgulho, porque tem muito orgulho, tem a arrogância, tem aquele negócio, pô, eu estudei para isso, mas vou trabalhar com isso. Então, o status, porque eu tinha um status,
né, numa empresa grande, uma multinacional, eu tinha um status, eu tinha um nome. E você vai ter que rever esses valores. Pô, você quer isso tudo pra quê? Em 3 meses de recuperado, eu já tinha perdido uns 10 quilos, uns 10, 12 quilos. Eu voltei pro mercado de trabalho e comecei a trabalhar com algumas publicidades, porque eu não conseguia voltar para minha área, mas eu precisava trabalhar. Voltei para o mercado de trabalho e estar fazendo essas ações publicitárias me abriram algumas portas. E aí eu fui chamada para uma empresa. Hoje eu tenho qualidade de vida, posso almoçar com meus pais, almoço em casa, faço comida, trabalho. O dia que tem que trabalhar muito, eu trabalho muito. O dia que tem que viajar muito, eu viajo muito. Mas hoje eu vivo experiências e hoje eu sou muito grata pela vida que eu tenho hoje, depois que eu comecei a entender que isso é prosperidade. E recebi um convite para assumir o RH de uma empresa, na verdade de uma holding, de um grupo de empresas. E eu assumi o RH dessa empresa, só que eu sempre fui muito comercial. Sempre tive um perfil muito comercial. E aí recebi dentro dessa empresa uma proposta para assumir a expansão comercial de uma das empresas, que era uma franqueadora. E aí assumir esse cargo foi um desafio enorme para mim, porque era uma área que eu desconhecia completamente. Mas eu aceitei desafios, porque eu adoro desafios, e fui. E se alguém tivesse lá atrás me falado assim, Bárbara, não fique presa que você tem que ter um inglês afiado, não fique presa que você tem que ser a melhor engenheira. São seus talentos. Descobre os seus talentos e ele que vai te dar performance nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu dia a dia. E ele vai te ajudar a descobrir uma nova forma de viver e com mais leveza, porque dá para viver com mais leveza, dá para saborear a vida, dá para curtir um bom café da tarde em família, ou com os amigos, ou com o cliente. Dá para saborear a vida todo dia. Então, assim, tem 2016 para cá, tem pouco tempo, mas foi assim uma mudança drástica na minha vida. Estar bem comigo mudou todo o sistema. E o legal disso tudo é que hoje eu acordo, acho que a minha agenda vai ser uma coisa, a agenda muda toda, coisas fantásticas acontecem, e aí no final do dia, puxa vida, que bom que hoje aconteceu um tanto de coisa inesperada, mas que aconteceu coisas boas, que eu aprendi coisas boas. E hoje eu sou muito mais feliz por isso e por eu ter tido coragem de me permitir viver isso, porque não é fácil, dá muito medo. E teve um dia que eu não consegui sair da minha mesa de trabalho e eu tive a crise ali mesmo. E eu fui muito bem acolhida por todos os meus colegas de trabalho. Isso para mim foi um remédio enorme. Muito medo, muito medo. E o medo já me travou várias vezes. E eu tive pessoas muito bacanas que pegaram, me sacudiram assim, ó, me deram uns tapas na cara e falaram assim, vambora, que viver aqui fora não é fácil não, tem que acordar cedo, trabalhar, fazer comida, fazer marmita, levantar, correr e vamos. Um dia você vai ter que se esforçar mais, no outro dia vai ser mais de boa, mas todo dia vai te dar um prazer de viver e de você entender que você está no caminho certo. E que não tem problema nenhum você ser quem você é com os talentos que você tem. Que isso vai te trazer a sua prosperidade e a sua felicidade. E a partir daí, eu vi que todas as vezes que eu pudesse ter crise, eu tinha alguém para me amparar. E as crises foram diminuindo. Porque o ansioso, o depressivo, o medo faz a gente ter a doença um pouco mais frequente, né? As crises mais frequentes. Então, quando eu me senti num ambiente acolhida, abraçada, eu comecei a ter menos medo. Hoje eu sou livre dessa angústia que era um pesadelo para mim, porque como eu não me aceitava e eu achava que o meu marido não me aceitava, que os meus amigos não me aceitavam por causa do excesso de peso. E hoje eu sou livre disso. Profissionalmente eu sou realizada, financeiramente, graças a Deus, eu sou realizada. Tenho uma família linda, tenho pessoas que me amam de verdade e sempre me amaram, né? Era um bicho meu, esse era um preconceito meu. Mas eu sou muito feliz, graças a Deus isso mudou minha vida. E aí os 6 meses depois do fim desse relacionamento foram 6 meses de
uso abusivo de álcool, de drogas ilícitas. E aí eu me mudei para Belo Horizonte, eu morava em Betim. Voltei para casa, meu pai, eu acho que ele viu que, assim, o que ele fez com a minha mãe estava refletindo nas filhas, sabe? Então ele me recebeu de volta e ele se tornou uma pessoa melhor. Ele amava tanto meu filho, porque meu pai já faleceu, que ele falou que ele ia cuidar do meu filho como se fosse filho dele. E mudei para BH, fui morar com 2 amigas e comecei a fazer terapia. E a partir daí eu comecei a acordar para a vida e falar, eu quero ser uma mulher totalmente diferente do que a depressão estava fazendo comigo. E aí, com 2 meses de terapia, eu conheci a minha atual esposa. E é muito louco, porque um dia antes de eu ficar com ela, eu tava com um boy. E eu mandei um pino inteiro sozinha. E depois que eu comecei a ficar com ela, eu nunca mais usei. Ela me disse que não gostava. E pra mim foi muito forte depois de tudo que eu passei com esse cara, depois de tudo que eu passei comigo, de tudo que eu fiz comigo, estar com outra mulher e essa outra mulher me ensinar tanto. E nesse momento da minha vida eu tava rodeada de mulheres que estavam me ensinando tanto e me queriam tão bem, que parece que deu um negócio assim, falou, acorda. Então, assim, essa experiência que eu passei, por um lado foi triste, sim, que nenhuma mulher, nenhuma criança gostaria de ter sido estrupada, mas por outro lado me fez aprender a viver, porque querendo ou não, hoje eu me sinto super madura, hoje eu sei sair de qualquer situação e hoje eu vivo feliz com as minhas filhas, passo para elas coisas bacanas, a nossa realidade do dia a dia. E hoje eu sou uma mulher cisgênera que questiona o meu papel enquanto mulher, bissexual, muito assumida, bem sapatão, com a cabeça raspada, não branca, e que uso a minha arte, o meu trabalho, a minha vida para tocar outras mulheres e para que essas outras mulheres vejam o que eu vi, assim. Porque depois que eu vi o que é ser acolhida por mulheres, em todos os sentidos, amoroso no sentido de uma relação com uma pessoa, amoroso no sentido de amizade, de sororidade, de dororidade, eu percebi que ser mulher é incrível. É doído, é difícil, mas ter passado por tudo isso também me faz o que eu sou hoje. É clichê isso, né? Mas não foram os únicos abusos que eu sofri. Mas essas mulheres me dão força para superar esses abusos. Todos, de todos os caras, porque a gente sofre esses abusos todos os dias. Assim, meu pai melhorou muito, mas ele ainda era um pouco dominador. Eu queria muito fazer educação física, mas ele falou que se fosse educação física, ele não me apoiava, não. Então, eu procurei alguma coisa próxima e fiz nutrição. E ele, pagou minha faculdade. Eu fiz uma faculdade particular, inclusive. Parei de trabalhar e me formei em nutrição. Tive uma festa linda, eu nunca imaginava. E quando eu formei, passou 2 anos, meu pai faleceu. E quando eu recebi esse amor no meu ambiente de trabalho, eu também procurei o meu pai. Falei para ele da minha doença. Eu fui abraçada por ele muito. Falei para minha irmã também, minha irmã me abraçou e eu tive um abraço coletivo da minha família.
Eu procurei alguns poucos amigos que eu sabia que pudesse, né, me abraçar também. E eu fui muito abraçada. E eu descobri que o abraço é um grande remédio para um depressivo. E a partir daí, minha vida melhorou. E assim, ele foi atropelado e quem socorreu ele fui eu. Quando ele sofreu um acidente, o pessoal foi na minha casa me chamar e eu fiquei com ele lá até o SAMU chegar. Então, assim, eu acredito que nós vencemos tudo que aconteceu. Ele fez muito mal pra gente, sabe? Mas eu acho que quando ele viu tudo que foi feito contra mim, ele se arrependeu do que ele fez. Ele se tornou uma pessoa muito melhor, muito melhor. Então, assim, eu perdoei o meu pai, ele faleceu. E aí eu fiz a educação física, porque era o meu sonho. E eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu sempre quis. Então eu fiz educação física, sou nutricionista, trabalho num clube aí de futebol, dou aula de natação e sou super realizada. Casei de novo, meu marido é um amor de pessoa, meu filho mais velho já tem 21 anos, o meu mais novo vai fazer 9 anos agora. E hoje eu tenho uma experiência bacana, que eu tenho 4 filhas e uma neta. E eu protejo as minhas filhas, falando verbalmente tudo que elas precisam saber em relação de se proteger, principalmente no vínculo familiar. Graças a Deus, os meus filhos são excelentes e eles sabem como que deve tratar uma mulher. Então hoje eu vivo, curto bastante, passeio bastante, trabalho bastante também, graças a Deus. E estou vivendo e vamos continuar. Hoje eu falo com muita felicidade que a melhor fase que eu tive na minha vida foi a depressão. Se eu não tivesse passado pelo meu processo depressivo, eu não seria a mulher forte que eu sou hoje. Eu não estaria cuidando de outras mulheres como eu faço hoje. Eu não teria levado a cura, uma direção de cura para essas mulheres também. E eu também não estaria tão curada como eu estou hoje. Eu sou feita de tantos retalhos, pedacinhos incompletos de mim. E os remendos são tantos atalhos de uma vida imperfeita e sem fim. Sou Morgana, tenho 24 anos e sou mulher. Essa é a minha qualidade, eu sou mulher. Meu nome é Emanuela Oliveira, tenho 35 anos e eu sou feliz. E essa colcha me aquece no frio, são pedaços tecidos de amor. E assim permanecem juntinhos e ainda trazem um cheiro de flor. Eu sou Carmelita Canazarte, tenho 38 anos e sou resiliente. Meu nome é Bárbara Brier, tenho 30 anos e sou uma pessoa muito alegre. Meu nome é Antônia, tenho 48 anos e hoje eu me sinto uma mulher corajosa. São retalhos de tantos momentos, são remendos que foram e serão o motivo dos meus sentimentos, reciclagens do meu coração. Meu nome é Daniela Flávia da Silva, tenho 32 anos e a maior qualidade que eu tenho é que eu sou muito humana. Eu sou Maria Ângela, eu tenho 55 anos, eu sou bonita, eu sou inteligente, sou de bem com a vida e sou uma pessoa apaixonante. Meu nome é Adriane Cristina da Cruz. Tenho 42 anos e sou gente. É que a colcha da vida da gente são retalhos de cada estação. São instantes que tornam mais quentes a verdade, a fé e o perdão. Meu nome é Tatiana Salomé, eu tenho 47 anos e eu gosto muito de desafios. Eu gosto de enfrentá-los e vencê-los. Meu nome é Simone, tenho 46 anos e sou guerreira. Meu nome é Bruna, eu tenho 35 anos e eu sou uma vencedora. E eu vou costurando na alma pedacinhos, remendos demais. O branco, que é lindo, me acalma, é o eterno alinhavo da paz. Com o verde eu costuro a esperança, o amarelo é que doura a poesia.
O azul é infinito e alcança o vermelho do amor e alegria. Arco-íris que vai desenhando pelas terras do sonho a aquarela, e assim sigo eu, emendando minha vida a outras mais belas. Vejo em cada retalho a saudade, minha história a se completar, e assim, de retalho em retalho, minha colcha é o meu caminhar.